Limite Zero, de Joy Vitale e Dr. Heulen. Introdução. O Ho'oponopono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior e aprender a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamentos, palavras, feitos ou ações sejam purificados. O processo diz, essencialmente, respeito à liberdade, a completa liberdade em relação ao passado. Morna Simeona, mestre principal de Ho'oponopono, criadora do Ho'oponopono da identidade própria, nomeada um tesouro vivo, do Parado do Havaí em 1983. Início. O fato de eu ter aparecido em um filme de sucesso, O Segredo, aconteceu sem que eu suplicasse, implorasse, pretendesse ou coordenasse qualquer coisa. Muitos milagres estão acontecendo na minha vida. Mas por que estão acontecendo? Um dia eu fui sem teto. Hoje sou autor de best-sellers, celebridade da internet e multimilionário. O que aconteceu comigo que deu origem a todo esse sucesso? Sim, eu segui os meus sonhos. Sim, eu entrei em ação. Sim, eu fui persistente. Mas muitas pessoas não fizeram essas mesmas coisas? E por que mesmo assim não alcançaram o sucesso? O que foi diferente no meu caso? Se você examinar com um olhar crítico as realizações que relacionei, talvez perceba que nenhuma delas foi criada diretamente por mim. Na realidade, o que todas têm em comum é um espírito de planejamento divino, no qual sou, às vezes, um participante relutante. Vou explicar isso de outra maneira. No final de 2006, apresentei um seminário chamado Além da Manifestação, fortemente influenciado pelo que aprendi depois que descobri o misterioso terapeuta havaiano e o seu método. No evento, pedi às pessoas presentes que relacionassem todas as maneiras que conheciam de atrair alguma coisa para a vida delas. Disseram coisas como afirmações, visualizações, intenções, métodos de conscientização do corpo, sentir o resultado final, fazer um roteiro, usar a técnica da liberdade emocional, o tapping e muitas outras. Depois que os membros do grupo fizeram o inventário de todas as maneiras que lhes ocorreram pelas quais poderiam criar a própria realidade, perguntei-lhes se esses métodos funcionavam o tempo todo, sem exceção. Todos concordaram que nem sempre funcionavam. Bem, por que não? Perguntei ao grupo. Ninguém soube dizer ao certo. Disparei então meu comentário para o grupo. Todas essas maneiras têm limitações, declarei. São os brinquedos com os quais a sua mente se entretém para fazer com que vocês continuem pensando que estão no controle. A realidade é que vocês não estão no controle e os verdadeiros milagres acontecem quando vocês abandonam os brinquedos e confiam em um lugar dentro de vocês onde não existe limite. Em um determinado ponto, todos os programas de autoajuda e de definição de metas falham. Eles se deparam com o fato perturbador de que, se alguém não está pronto para alcançar uma coisa, essa pessoa não sustentará a energia necessária para manifestá-la. A pessoa desiste. Todo mundo já passou pela experiência de definir resoluções no primeiro dia do ano e esquecê-las no segundo. As boas intenções estavam presentes, mas algo mais profundo não estava em harmonia com os desejos conscientes. Então, como você pode lidar com esse estado mais profundo, que não tem uma vontade imensa de atingir a meta? É aqui que o método havaiano que você vai aprender no livro se revela bastante útil. Ele ajuda a limpar o inconsciente, que é onde reside o bloqueio. Ajuda a dissolver os programas ocultos que o impedem de alcançar os seus desejos, estejam eles relacionados com a saúde, a riqueza, a felicidade ou qualquer outra coisa. Tudo acontece dentro de você. Em resumo, o limite zero envolve o retorno ao estado zero, no qual nada existe, mas tudo é possível. No estado zero, não existem pensamentos, palavras, ações, memórias, programas, convicções ou qualquer outra coisa. Existe apenas o nada. Mas um dia o nada se viu no espelho e você nasceu. A partir daí, você criou e inconscientemente absorveu e aceitou convicções, programas, memórias, pensamentos, palavras, ações e outras coisas. Muitos desses programas recuam ao início da própria existência. O propósito deste livro é ajudá-lo
a experimentar o assombro e a admiração de momento a momento. A partir desse estado, milagres como os que descrevi acontecerão a você. Eles são exclusivamente seus e serão igualmente maravilhosos, mágicos e milagrosos. A minha experiência dessa viagem espiritual, no poder além da compreensão, foi quase indescritível. O meu sucesso está além dos meus sonhos mais extravagantes. Adquiri novas aptidões e o meu nível de amor por mim mesmo e pelo mundo encontra-se em um nível de entendimento que as palavras frequentemente não conseguem descrever. Vivo em um estado de assombro quase constante. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Eu não tinha a menor ideia do que significava isso, de modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte: em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros que podem causar o desequilíbrio e doença. Interessante, sem dúvida, mas o que significava? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, descobri que existe uma forma atualizada de Ho'oponopono chamado de identidade própria por meio do Ho'oponopono. Finalmente, falei pela primeira vez com o Dr. Heulen em 21 de outubro de 2005. Ele explicou que trabalhou no Hawaii State Hospital durante 3 anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe faltava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Heulen me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes. Nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo. E à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte: passados alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios. E os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora, estavam sendo liberados. Eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de ir trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Bom, eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles, respondeu ele. Como assim? Eu não estava entendendo. O Dr. Heulen explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é nossa criação. Uau! Isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente. No entanto, a verdade é o seguinte: se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida,
Tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma maneira experimentar é sua responsabilidade, porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles, e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender, e que dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que a total responsabilidade. Mas, enquanto eu falava com o Dr. Heulen, comecei a compreender que a cura, para ele e no Ho'oponopono, significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Heulen como ele curava a si mesmo. O que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes. Eu apenas fiquei repetindo sem parar: sinto muito e eu te amo, explicou ele. Mas só isso? Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Vocês têm duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Heulen. A partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino, transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspirações é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Heulen passou bastante tempo explicando como o divino é nosso estado zero. É onde temos limite zero. Não há memórias, não existe identidade, nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero. Mas, na maior parte do tempo, o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia dor dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle, estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos, e não posso explicar aqui a maioria delas, porque são confidenciais. Mas há um método de purificação que o Dr. Heulen usou mais, e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente, sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado. Jesus teria dito, procurai primeiro o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. O reino de Deus é o zero. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde e a paz. O estado zero, onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é a memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. Quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limite, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos e agimos, e milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio. O Dr. Heulen explicou
que tudo o que buscamos e tudo o que experimentamos, tudo está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado, tudo é você. Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Heulen. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Heulen assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto o fazia, dizia em silêncio para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Heulen fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. Em resumo, o Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Mas de que maneira posso explicar às pessoas, ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Perguntou ao Dr. Heulen. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo? Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa. O Dr. Heulen passou então a explicar que no fundo somos todos puros. Somos desprovidos de programas, memórias ou até mesmo de inspirações. Esse é o estado zero, onde não existe limite. No entanto, à medida que vamos vivendo, adquirimos programas e memórias, quase como as pessoas pegam um resfriado. Não somos maus quando pegamos um resfriado, mas temos que fazer o que é necessário para ficar livres dele, para nos purificarmos. Quando vemos um programa em outra pessoa, nós também o temos. A saída é a limpeza e a purificação. Ter completa responsabilidade significa aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são seus problemas. Elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Este é um conceito que vira a cabeça, abre a mente e paralisa o cérebro. Vivê-lo significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes. Entretanto, compreender a ideia de 100% de responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta para fazer, que dirá aceitar. No entanto, uma vez que você aceita, a pergunta seguinte é: como você se transforma para que o resto do mundo também mude? A única maneira segura é fazê-lo por meio de eu te amo. Este é o código que libera a cura, mas você o utiliza em si mesmo, não nos outros. Lembre-se de que o problema deles é o seu problema, de modo que trabalhar neles não ajudará você. Eles não precisam de cura, você precisa. Você precisa curar a si mesmo. Você é a fonte de todas as experiências. O nosso desafio é remover todos os programas para voltarmos ao estado zero, no qual a inspiração pode surgir. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento.
quer eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com uma situação trabalhando as minhas questões emocionais, críticas ou tentando ponderar a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método Dr. Heolen. Fiquei repetindo em silêncio, sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois, recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto, limitante, do qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Basta dizer que, sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? Indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota, mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. Não tenho a menor ideia, confessei. Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza. O Dr. Heolen prosseguiu dizendo: assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não me importa como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora, independentemente do que esteja surgindo. Mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é zerar, constantemente e incessantemente, para que eu possa estar no zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino? Isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então, agora isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos, em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Uma pessoa perguntou: mas eu tenho um problema com outra pessoa. Você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. O Dr. Heolen declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa. De 0 para 100 não poderia ser um slogan mais perfeito para definir a atividade emocional de um mundo viciado no consumo. O que o Ho'oponopono me ajudou a entender é que a cura e a verdadeira realização acontecem quando nos locomovemos de 100 para 0. Muitas noções metafísicas incluem a ideia do desapego, mas esse nunca me pareceu um conceito completo ou perfeito para mim. Em alguns casos, alcançar o perfeito desapego me parecia simplesmente tolo. Agora entendo com a volta ao estado zero. Realmente compreendo a dinâmica do desapego
e como chegar lá. Como criar resultados mais rápidos. Não dizemos, por favor, me perdoa, para o divino, porque o divino precisa ouvi-lo. Nós o dizemos porque nós precisamos ouvi-lo, disse o Dr. Heulen. É preciso deixar uma coisa bem clara. As expectativas e as intenções não exercem nenhum impacto na divindade, porque a divindade fará tudo à sua maneira e no seu tempo. Enquanto as memórias, bloqueios, limitações estão presentes no subconsciente, elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia. Quando você faz a limpeza, ideias chegam a você, e algumas delas poderão torná-lo muito rico. Como receber mais prosperidade? Passei 2 dias ouvindo histórias a respeito da limpeza narradas por pessoas como você e eu. Mas tudo é muito difícil de aceitar. Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo e o mundo passa por uma transformação? Vendemos mais carros? Ganhamos mais dinheiro? Não sei não. Você é totalmente responsável por tudo, afirma o Dr. Heulen. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza. Caso contrário, não há purificação. Parece que todo mundo que faz o Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora, Dr. Heulen. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa a responsabilidade. Prossegui. Elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando elas se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e que fazem. Além disso, quando você se torna mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz, simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência. Se você cria a sua própria realidade, então você criou tudo o que você vê, até mesmo as partes de que não gosta. Não importa o que o comprador ou o vendedor faça nessa situação, acrescentei. O que interessa é o que você faz. O que o Dr. Heulen faz é simplesmente repetir: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Ele não diz isso para as pessoas, ele o diz para o divino. A ideia é purificar a energia compartilhada. Assim, ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, você está purificando os programas que existem em você que o impedem de estar no estado puro, o amor. Diga a essas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Heulen. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje, não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto eu faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece. As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. O universo o dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você, ou que impedem você de vê-lo. Como posso purificar? Repetindo, eu te amo o tempo todo. Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro. Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite, e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas, quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo. Um homem me fez uma pergunta interessante. Bom, as pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja. E, no entanto, tivemos guerra. A nossa cidade foi bombardeada por Hitler. Vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial
e temos sofrido. Por que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente? Fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso de que o Dr. Heulen estivesse presente para me ajudar. Em seguida, dei a seguinte resposta: as pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, de desespero. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade. Entretanto, no Ho'oponopono, somos totalmente responsáveis. A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar-se ao divino. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo. À medida que você vai ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Joy Vitale. Em algum momento você assiste a um filme profundamente transformador, como O Segredo, ou lê um livro e desperta para o seu poder pessoal. Você percebe o poder de definir intenções, compreende o poder que tem de visualizar a coisa que você deseja, entrar em ação e consegui-la. Você começa a vivenciar um pouco de mágica, começa a experimentar alguns resultados interessantes. A vida, de modo geral, começa a parecer bastante satisfatória. Você está despertando. Em algum ponto, depois do segundo estágio, você começa a compreender que as suas intenções são limitações. Você começa a perceber, com todo o seu poder recém-descoberto, que você não é capaz de controlar tudo. Você começa a compreender que, quando se entrega a um poder maior, milagres tendem a acontecer. Você começa a se soltar e a confiar. Começa a praticar, a cada momento, a percepção da sua ligação com o divino. Aprende a reconhecer a inspiração quando a recebe e age movido por ela. Compreende que tem escolhas, mas não o controle da sua vida. Percebe que a coisa mais formidável que você pode fazer é concordar com cada momento. Neste estágio, milagres acontecem e constantemente o surpreendem enquanto ocorrem. Você vive, em geral, em um estado permanente de assombro, admiração e gratidão. Você tem escolhas, mas não tem o controle. Você pode usar a mente consciente para começar a escolher a experiência que preferiria ter, mas precisa parar de pensar se ela vai se manifestar ou não. De que maneira ou quando, o segredo é a entrega. Você pode curar qualquer coisa que surja no seu caminho, qualquer coisa que surja na sua vida, independentemente de como apareceu. Está disponível para a cura simplesmente porque está agora no seu radar. A suposição neste caso é que, se você sentir alguma coisa, você pode curá-la. Se você a vir em outra pessoa e ela o incomodar, é passível de ser curada. Ou então, segundo ouvi dizer, como Oprah afirmou certas vezes, se você consegue avistá-la, você a tem. Como curar a si mesmo ou qualquer outra pessoa e descobrir a saúde, a riqueza e a felicidade. Aqui estão duas técnicas comprovadas de Ho'oponopono para você curar a si mesmo ou qualquer outra pessoa, de qualquer coisa que você possa notar. Lembre-se de que o que você vê em outra pessoa também está em você, de modo que toda cura é uma cura de si mesmo. Ninguém, a não ser você, precisa executar esses processos. O mundo inteiro está nas suas mãos. Em primeiro lugar, é a prece que Morna dizia para ajudar centenas ou até mesmo milhares de pessoas. É simples, porém poderosa. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um. Se eu, a minha família, parentes e ancestrais, ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais, com pensamentos, palavras e ações, desde o início da nossa criação
até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe, purifique, liberte, excepcione todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos. E transmute essas energias indesejadas em luz pura. Está feito. Segundo, a maneira de curar preferida do Dr. Heolen é dizer em primeiro lugar, sinto muito e, por favor, me perdoa. Você diz isso para reconhecer que alguma coisa, sem que você saiba o que é, entrou no seu sistema, corpo, mente. Você não tem a menor ideia de como ela entrou. Você não precisa saber. Se você estiver com excesso de peso, você simplesmente assimilou o programa que o faz ficar dessa maneira. Ao dizer sinto muito, você está dizendo ao divino que deseja o perdão dentro de si mesmo para o que quer que tenha trazido isso para você. Você não está pedindo ao divino que o perdoe. Você está pedindo ao divino que o ajude a perdoar a si mesmo. Em seguida, você diz obrigado e eu te amo. Quando você diz obrigado, você está expressando gratidão. Você está demonstrando a sua confiança de que a questão será resolvida para o bem maior de todos os envolvidos. A frase eu te amo transmuta a energia emperrada em fluente. Ela o religa ao divino. Como o estado zero é um estado de amor puro e possui limite zero, você está começando a alcançar esse estado expressando o amor. O que acontece em seguida é da alçada do divino. Você pode se sentir inspirado a tomar alguma medida. Seja o que for, faça-o. Se você não tem certeza de que medida deve tomar, use esse mesmo método de cura na sua confusão. Quando tudo estiver claro, você saberá o que fazer. A paz do eu, gratidão e até o próximo vídeo.